Bom dia. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, participou ontem aqui em Cuiabá de uma audiência pública que discutiu a concessão da BR-163. Durante o evento, foi apresentado um relatório elaborado pela OAB de Mato Grosso que aponta o descumprimento do contrato por parte da concessionária da rodovia, a Rota do Oeste. A audiência pública aconteceu para discutir a concessão da BR-163. A concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia, não cumpriu o que foi acordado no processo licitatório e se propôs a assinar um termo de ajustamento de conduta, incluindo um novo acionista para dar continuidade nas obras paralisadas desde 2016. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, propôs a audiência pública para debater o assunto antes da assinatura do TAC. A BR-163 é uma das mais importantes do estado e interfere diretamente no escoamento da safra. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, participou da discussão e disse que houve uma falha nas concessões de algumas rodovias. As patologias dessas concessões são muito parecidas. Elas deram errado porque houve uma mistura perigosa, uma mistura de aritmética, e essas coisas não se misturam. Então, o que aconteceu naquela oportunidade? Problema de modelagem. Então, no final das contas, uma desconsideração, um descasamento entre investimento e demanda, que é uma coisa muito perigosa. Se colocou demanda, necessidade de serviço demais descasado com demanda. Quando o projeto fica mal estruturado, você usa o banco público como variável de ajuste, como foi o caso do BNDES. Então, vai ter um crédito de 80% com juro barato, né, um juro TJLP, e, enfim. Nós tivemos aí, no caso do Mato Grosso, uma mistura perigosa, que é a mistura de obra pública com concessão. Isso também normalmente não dá certo. Comportamento oportunista do concessionário na hora do bid. Quando você faz uma licitação por menor tarifa, é normal que você tenha, às vezes, descontos acima daqueles que são os permitidos. E aí, na visão do financiador, está havendo uma destruição de caixa. Quando há essa destruição de caixa, você vai ter dificuldade para obter funding. E para fechar, envolvimento de empresa em lava-jato. Então, todas as condições para que a gente tivesse um fracasso. A audiência foi realizada de forma híbrida. Em Cuiabá, além do ministro da Infraestrutura, estavam presentes o governador Mauro Mendes, o advogado-geral da União, André Mendonça, alguns deputados estaduais e federais, senadores e representantes da OAB. O governador Mauro Mendes reconheceu que a rodovia atualmente é um dos grandes gargalos do estado. Falar da importância da 163 seria extremamente redundante, porque todos nós, mato-grossenses, e grande parte dos brasileiros que conhecem o estado de Mato Grosso, sabem que essa rodovia e a sua duplicação, ela se constitui nos grandes gargalos da nossa logística e, por que não dizer, da própria qualidade de vida de quem vive aqui nessa parte do nosso estado de Mato Grosso. Ela une do sul ao norte, uma região extremamente importante, produtora, produtiva, um grande conglomerado urbano desse nosso estado está organizado no eixo da 163, sendo o principal corredor logístico e de ligação do nosso estado. Em relação ao TAC para a retomada das obras da BR-163, o ministro adiantou que deve ser firmado até o final de agosto. E em setembro, um novo grupo deve assumir a obra, que compreende mais de 330 quilômetros de duplicação. A partir do momento que a gente assinar o TAC, a gente contrata uma obrigação de investimento. Então é o seguinte, você vai ter um prazo para realizar aquilo que está faltando. Os 336 quilômetros de duplicação que estão faltando, os 375 quilômetros de recuperação que estão faltando, os 27 quilômetros de via marginal que estão faltando. Você vai ter 4 anos para entregar isso. E vai ter o mesmo patamar de tarifa. Nós vamos manter o patamar tarifário. Observe que existem multas e existem descontos de tarifa que estão deixando de ser aplicados nesse período. Mas a gente garante o patamar tarifário para não onerar demasiadamente esse novo grupo no momento onde o investimento vai ser mais requerido. Quando o investimento for concluído, quando isso estiver entregue, a gente vai pegar esse excedente tarifário e vai devolver para o usuário na forma de modicidade. Aí eu abato isso da tarifa. Então é como se eu viesse com um patamar de tarifa agora e depois das obras entregues eu reduzo a tarifa. É mais ou menos essa a estratégia. A
Aproveitando a vinda a Mato Grosso, o ministro da Infraestrutura ainda assina a ordem do primeiro lote de obras do contorno norte de Cuiabá e Várzea Grande, conhecido como Rodoanel. O documento prevê melhoria viária num trecho de aproximadamente 22 quilômetros da rodovia. Já em relação à BR-158, no trecho de Mato Grosso, que fica intransitável no período chuvoso, o ministro prometeu a construção de 3 pontes até o final desse ano. Estamos hoje trabalhando no eixo da 158, por exemplo, em 2 sentidos. Tentando resolver problemas condicionantes ambientais para fazer os 12 quilômetros de pavimentação que faltam até a entrada, até o início do contorno. 2, nos preparando para começar a obra do contorno da reserva Marabá de Sede. E 3, fazendo a recuperação, que também é importante, e as pontes da 158 Pará, porque a obra da 158 Pará vai beneficiar o produtor do Mato Grosso, que ali é um gargalo. Pretendemos estar com 3 pontes concluídas até o final do ano e mais 3 pontes concluídas no primeiro trimestre do ano que vem.